Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Luiz Guilherme, sou estudante do IFMT no curso técnico em informática e nós estamos aqui gravando, os nossos podcasts. Estamos no nosso segundo episódio e hoje o tema é audiodescrição, essa ferramenta tão importante para a acessibilidade dos filmes que as pessoas com deficiência visual assistem. Eu estou aqui com o professor Vinícius para a gente discutir esse tema, que é tão importante. Professor, tudo bem? Olá pessoal, e aí Luiz, tudo bem? Tranquilo. Aqui tudo tranquilo, eu sou o professor Vinícius, sou professor de informática, sou cego também, estou aí para bater um papo com o Luiz. Acho que é importante, Luiz, a gente já falar que não só no caso do cinema, no caso de imagens, tudo isso ajuda muito a audiodescrição, né? Sim, claro. Então, eu vou fazer uma pergunta, professor. Acho que, a maioria das pessoas que estiver ouvindo a gente já sabe a resposta, Qual é a importância da audiodescrição para a pessoa com deficiência visual, na sua opinião? Então, na minha opinião, é mais uma forma que a gente tem de poder integrar as pessoas com deficiência visual no mundo como um todo, né? Então, é uma ferramenta que eu acho de extrema importância, a audiodescrição que a gente tem em vídeos de campanha, né? Em a descrição de imagens. Tem uma campanha que eu acho muito interessante, que é para cego ver também, que ela tem uma boa repercussão e ajuda, facilita bastante. E, querendo ou não, você acaba possibilitando que mais pessoas tenham acesso aos conteúdos que você tem a intenção de disponibilizar para as pessoas, né? Eu acho que todo mundo que produz algum conteúdo quer que ele tenha o maior alcance possível, né? E acho que essas iniciativas, elas são muito importantes de várias maneiras diferentes e a gente poderia conversar aí muito sobre cada uma delas, mas eu acho que a princípio é isso. Sim, claro. Vai naquele mesmo assunto que a gente tratou no podcast anterior, as pessoas precisam divulgar os produtos e para isso é importante, que tenha acessibilidade para que um maior número de pessoas consigam visualizar, ver esse produto. E é muito interessante, eu falando um pouco por mim agora, que eu perdi a visão depois que quando era adolescente, então eu não sei se é mais fácil ou mais difícil, né, a gente fazer essa projeção, criar esse ambiente na mente. Mas eu sou muito meio que sinestésico, mas não é isso. Psicossomático. Então eu vou pegando aquelas informações e vou montando como se fosse um cenário que estivesse acontecendo comigo. Eu gosto de me colocar dentro daquelas ideias e isso acaba proporcionando uma interação muito bacana quando você tem um conteúdo que é acessível com audiodescrição, com descrição de imagens, até textos e livros que descrevem uma cena, um cenário assim com a riqueza maior de detalhes, fica muito mais fácil para a gente participar de uma forma mais interativa da história, né? Sim, a audiodescrição ela é realmente muito importante, Eu
Eu notei, professor, que a audiodescrição tem ganhado cada vez mais espaço em filmes mesmo, em imagens, de 2018 para cá, né? A gente teve um crescimento muito grande em filmes com audiodescrição, por exemplo, porque antigamente, assim, em 2016, 2015, nós tínhamos acesso à audiodescrição, mas em filmes antigos, né? Por exemplo, filmes muito, muito antigos que talvez a gente nem tinha interesse em assistir, né? Então, assim, eram filmes realmente antigos mesmo. Agora, a audiodescrição, ela tá ganhando um espaço maior em filmes mais atuais, né? Sim. Eu acho que uma das vantagens que a gente tem do surgimento de novos streamings, que é um mercado que está crescendo muito hoje em dia, sites de vídeos e tudo mais, ele populariza bastante os conteúdos. Quando a gente tem a concorrência, né, querendo ou não, acaba gerando mais conteúdos para todas as vertentes, né, desse mundo aí de disponibilidade que é a web. Então, a Netflix mesmo, por exemplo, é um exemplo de streaming que ele tem lá uma seção que tem conteúdos que são áudio descrito mesmo para as pessoas com deficiências visuais, e é bem interessante, tem alguns conteúdos bacanas, não são muitos, mas assim, eu acho que entra muito naquilo que a gente começou a falar na semana passada. Tem como a gente fazer algo que seja bom para todo mundo sem ter que usar a palavra inclusão, digamos assim. Tem como incluir todo mundo inicialmente, tornar algo acessível para todo mundo no âmbito das questões, né? No desenvolvimento dos produtos. E existem muitos filmes, muitos vídeos, muitos conteúdos que são muito mais fáceis para a gente interpretar as situações que acontecem nos filmes e séries, essas coisas, que são de uma forma pensada para isso. Então, poxa, quando você tem um filme lá que em determinada cena que vai acontecendo no filme, você coloca uma música e vai passando as imagens que fazem parte do enredo da história ali e não tem nenhum som para identificar, aquilo assim, acaba com a nossa compreensão do que está acontecendo ali. E isso acontece muito em filmes e séries. Eu gosto muito de assistir filmes, séries, animes. Sou um grande consumidor disso. Até mesmo jogos. Eu gosto muito de acompanhar os jogos por rádio. Então, a gente tem as narrações que são via rádio pela internet hoje, que estão fazendo um conteúdo e instintivamente eles têm um jeito de narrar o jogo, por exemplo, muito mais fácil para quem não enxerga entender do que na televisão, porque na televisão eles vão meio que só descrevendo mais ou menos ali e as pessoas estão vendo, né? Já no rádio não. Acontece que ninguém está vendo, então ele tem que detalhar bem o que acontece no jogo. Então é uma experiência completamente diferente, né? É um exemplo bom assim para a gente usar de como um conteúdo ele pode ser acessível para todo mundo sem necessariamente ter que ser um conteúdo específico para as pessoas com deficiência visual, né? Sim.
A gente, acho que a missão, né, o objetivo desse podcast é a gente tirar dúvidas, né? Eu tenho uma pergunta para te fazer, professor. Eu acredito que você vai conseguir responder da melhor forma possível, assim como eu faço com as pessoas que me perguntam. Você se ofende caso alguém te chame para assistir um filme com essas palavras, assistir? Com certeza não, porque eu acredito que assistir um filme é muito mais do que uma experiência visual. Assistir é você estar acompanhando uma história, um enredo que tem toda uma riqueza de detalhes visuais, audiovisuais, de história. Então, assistir é muito mais do que ver alguma coisa, né? Sim. E eu acho que, com certeza, isso aí é uma dúvida que muitas pessoas me perguntam também, e eu falo, não, eu assisto também, acompanho. Então, a gente assiste. Não vou falar que não é como as pessoas... Não, a gente acaba... o pessoal pensa mesmo, assistir é só ver, não é bem assim, exatamente. Eu acho que às vezes é muito mais bacana você ter uma experiência de só ouvir, que aquilo te deixa mais envolvido na história. Eu penso assim, porque quando abre uma porta, aí eu já projeto aquilo na minha mente que a porta está abrindo. Quando tá tendo uma perseguição de carro, eu já faço a prospecção daquilo como forma de assistir, né? De participar do enredo da história, né? E isso deixa a imaginação assim muito mais aguçada, né? Você consegue imaginar muito mais o que está acontecendo, né? E entra naquilo que eu falei da sinestesia, né? Que você tem muito mais envolvimento, assim, por isso. E é muito interessante isso que você falou, professor, porque a gente... às vezes as pessoas pensam mesmo, você está ofendendo ele chamando para assistir. Na verdade, não, né? Acaba sendo uma falta de informação você pensar que assistir é só apenas você entrar em uma sala de cinema para ver. Ou então as pessoas chamam, não tem graça a pessoa com deficiência visual entrar em uma sala de cinema. Mas o cinema, ou assistir um filme no cinema, vai muito além de olhar para uma tela, né? Sim. O ambiente é diferente, o que é oferecido, um som, né? 3D faz milagres. Sim, claro. O que é oferecido na sala de cinema é diferente, né? Então a gente assistir é muito além de olhar para uma tela, né? É muito além. E é importante isso que você falou também sobre cinema, porque as pessoas vão ao cinema para ter uma experiência mais envolvente. Lá tem uma tela maior, tem o som que vem de todo lado. E pra gente é a mesma coisa, a gente vai no cinema para ter uma experiência mais envolvente. E tem aquele o clima, o cinema ele é muito midiático, é meio que místico, né? Então é muito bacana você ir no cinema, não só para ver, né? Então a gente tem essa experiência também de ser mais legal do que assistir, acompanhar. E o audiodescrição, né? Agora voltando no assunto do audiodescrição mesmo, parece-me que isso virou uma lei, né? Eu acho que, se eu não estou enganado, isso virou uma lei agora. Agora temos direito à audiodescrição no cinema, né? Eu não sei se está acontecendo, faz muito tempo que eu não vou no cinema, mas acho que a última notícia que eu li é que a audiodescrição tinha virado lei, né? E eu acho isso muito interessante, porque é um direito nosso.
Porque por mais que a nossa imaginação, por mais que a gente consiga imaginar, ouvir só o filme sem uma descrição, é interessante ter a descrição porque a gente pode acabar saindo do contexto do filme somente imaginando, né? E aí, como eu falei, tem muitas situações que a gente não tem esses elementos sinestésicos para a gente fazer a interpretação. Isso seria ideal se todo o conteúdo, todos os filmes tivessem bem detalhado, que aí seria possível a gente ter essa percepção, mas não é o que acontece, né? E a audiodescrição, ela, além de facilitar essa quando não existe esses recursos, ele facilita também porque pela audiodescrição você consegue uma riqueza de detalhes maior também, né? Do que só uma prospecção que você faz por dedução de áudio. E agora, professor, estão disponibilizando cursos, né, na internet agora de audiodescrição, né? Porque com o aumento houve uma procura, né, maior por pessoas preparadas para fazer essa audiodescrição, né? Então agora está tendo cursos na internet de audiodescrição mesmo. Isso é muito interessante, né? Sim. A pessoa se prepara para tem uma preparação. Então, assim, quem nunca ouviu um filme, quem nunca assistiu um filme em audiodescrição, eu recomendo que assista. Por exemplo, vamos citar um exemplo interessante. Você que enxerga pode, por exemplo, fazer o seguinte: senta na frente da televisão, né, normal, e assista com os olhos vendados, que é muito interessante, né, professor? Eu sempre passo para as pessoas: você quer sentir o que a gente sente assistindo um filme em audiodescrição? Assista sem enxergar, porque você vai... É uma experiência enriquecedora, né, Luiz? É totalmente diferente, eu imagino. Agora, os filmes em audiodescrição, que eles estão vindo em áudio, né? Eles não... Eu achei muito difícil encontrar filmes em audiodescrição que tem o vídeo e o audiodescrição. Acho que só na Netflix mesmo. Em outros sites, eles agora estão vindo em áudio mesmo, somente em áudio. Que bacana. E você tem muito acesso, professor? Assiste muitos filmes em audiodescrição? Eu assisto pouco, porque, assim, querendo ou não, ainda a gente tem pouco conteúdo, né? A legislação que foi aprovada é algo recente. Eu tenho a expectativa que é um mercado que vai crescer bastante, mas eu ainda tenho pouco acesso a conteúdos de audiodescrição, né? Isso, na Netflix a gente tem alguns conteúdos, né? E vai muito do gosto também. Pode porque falar. tem pessoa com deficiência visual que gosta do filme em audiodescrição. Outros não, gostam de imaginar mesmo o que está acontecendo ali. Isso é muito interessante também. Eu não fico preso a esse recurso. A audiodescrição é muito interessante. Eu também não. Mas se eu puder assistir o filme no cinema e lá assistir o filme, vai ser muito melhor. Eu acho que vai ser, olha, é maravilhoso. Por mais que depois eu assista esse filme em audiodescrição, não tem problema. É interessante esse choque, né, na imaginação. Que a gente imagina uma coisa, talvez em audiodescrição. Quando a pessoa está descrevendo com riqueza de detalhes maior, a gente tem outra coisa, outra percepção. Sim, com certeza. E, assim, eu acho que a descrição ela é muito importante. E eu acho que, assim, um fator muito importante que a gente tem são a descrição das imagens. Fotos e GIFs, essas coisas assim. Acaba servindo que não mais. tem os recursos de áudio que o vídeo ele proporciona, né? E então, por isso que eu valorizo tanto essa campanha para cego ver, porque é uma hashtag que qualquer um pode usar, né?
Então, as pessoas elas podem usar a descrição em qualquer conteúdo. E eu passo um problema muito que eu tenho, por exemplo, no mestrado agora, a gente tem que trabalhar muito com apresentação de slide, tem que colocar imagem nos artigos. Assim, a academia ela ainda trabalha muito com isso, né? Sim. E, assim, a maioria das imagens que eu utilizo para fazer trabalhos, essas coisas assim, eu pego na hashtag para cego ver. Porque aí você tem um acesso bacana. Tem muitas empresas, muitos sites que já têm um costume de usar essa descrição de imagens. E eu acho isso muito bacana também, facilita muito. Justamente por esse fator, que eu acho que é mais importante ainda do que os conteúdos de vídeo, né? Sim, a gente utiliza mais, né? A gente se depara mais com imagens e aí precisa dessa descrição mesmo. Uhum. É muito interessante. Até mesmo os conteúdos de redes sociais, de todos os sites mesmo assim que tem as fotos e tem essa hashtag para cego ver, você tem um outro nível de interação com aquele site, com aquele conteúdo. Por mais que a rede social ela tenha aí um recurso que está surgindo agora de inteligência artificial de reconhecimento de imagens, por exemplo, no Instagram, quando alguém posta uma foto, aí ele dá uma descriçãozinha pra gente lá, foto de fulano de tal, fala se está numa paisagem ou se está dentro de algum lugar, fala se tem mais gente na foto, mas é coisa de inteligência artificial, né? É muito mínimo, né? Muito superficial a descrição. Paradoxo de Maverick, que fala que a inteligência artificial ela, às vezes consegue fazer coisas incríveis que o humano não consegue, mas coisas básicas como a descrição de uma imagem acaba não conseguindo fazer de uma forma satisfatória, né? Sim, com certeza. É muito... É superficial mesmo, a gente não... Uhum. A gente entende o que dá pra ter uma noçãozinha basiquíssima, assim, é pouca coisa, né? É melhor do que nada, mas ainda assim é muito pouco. Então... Ô, Luiz, deixa eu te fazer como é um podcast, né? A gente pode o entrevistado e o entrevistador vai revisando. Claro, né? Com certeza. Me tira uma dúvida, no podcast passado acho que a gente falou bastante sobre mim, mas não falou muito sobre você. Você nasceu cego ou perdeu a visão? Ah, sim, a minha deficiência ela ocorreu por meio de uma retinopatia da prematuridade, né? Chama essa deficiência, esse tipo de deficiência, né? Eu nasci prematuro, então eu fui para incubadora e eu não tive a proteção adequada nos olhos, então a luz da incubadora acabou descolando a minha retina. Sim, entendi. Então foi logo após mesmo o nascimento. E eu falei aquela hora, fiquei curioso para saber como que você você tem essa sinestesia também, você também é psicossomático? Você vai imaginando as coisas assim? Bastante, muito, muito mesmo. Principalmente quando não tem audiodescrição mesmo, igual a gente tava comentando, né? Eu gosto muito de imaginar também o que está acontecendo e depois ouvir essa descrição mesmo para saber se chegou perto, por exemplo, do que eu imaginei, né? Muito interessante esse bate-papo nosso, né? Que são duas experiências diferentes, né? Assim,
eu tinha essa dúvida se, por você não ter esse registro de imagens que eu tenho, e algo nesse sentido, mas na verdade, não é justamente pelo registro de imagem, é por aquilo que a gente vive, né? Então, assim, mesmo tendo perdido a visão na adolescência, eu já tinha baixa visão, então, e eu não tenho tanto. Eu acho que eu perdi uma grande parte desse arquivo de memórias, digamos assim. Eu não consigo projetar uma imagem exatamente. Quando eu faço essa sinestesia, eu faço ela não vendo, não vendo. Eu faço essa prospecção do ambiente de um filme, por exemplo, como se eu não estivesse enxergando mesmo. Sim, acaba sendo algo mais sonoro, né? Mais auditivo do que visual, né? E aí a gente usa a experiência do tato. São os outros sentidos, né? Que os outros ficam sentidos, mais aguçados, né? Mesmo. Que bacana, interessante. Tem muito a ver, na verdade, com o que a gente está falando, porque é realmente isso. A gente não tem a visão e os outros sentidos ficam mais aguçados. Então, a nossa imaginação, isso foi interessante para esclarecer a dúvida que pode existir, né? A nossa imaginação acaba sendo mais sonora ou a gente utiliza mais os sinestésica, né? Vem muito mais de uma mistura dos sentidos do que de uma imagem, da formação de uma imagem. Acaba vindo a imaginação mesmo da mistura dos sentidos mesmo, exatamente. Que bacana. Para você ver, eu acho que é uma dúvida de mais pessoas, né? Eu sempre tive essa curiosidade, e eu, por morar no interior, não ter muito contato com outras pessoas que têm deficiência visual, acho que acaba criando essa curiosidade em mim também. Sim, e na verdade o podcast é para isso mesmo. Nós vamos tirar dúvidas, né? Nós temos dúvidas, né? Sim. Nós, eu, você, as outras pessoas também que passarão por aqui, nós temos dúvidas, e isso é interessante. A gente esclarece a dúvida um com o outro, e a gente acaba esclarecendo dúvidas de mais pessoas, que eu tenho certeza que tem a mesma dúvida, né? Perfeito. Que bacana. Professor, nós falamos bastante, né, sobre audiodescrição. Acho que foram as informações básicas, né? E as principais informações, na verdade, que a gente poderia ter passado. Você tem algo a acrescentar para finalizar? Eu acho que é isso aí que a gente falou. Foi um bate-papo bem legal. Eu gostei bastante. A gente fez uma interação bem positiva, e acho que é isso. A gente está preparando esse conteúdo aí para fazer esse bate-papo, algo mais descontraído mesmo, e para que as pessoas possam conhecer um pouquinho da nossa realidade também, tirar as dúvidas, os misticismos que existem. E acho que é por aí mesmo. Sim, com certeza. A gente... foi um bate-papo bacana, né? A gente falou bastante sobre a audiodescrição mesmo, não só em filmes, mas em figuras também, né? Imagens. Acho que foi algo bem interessante mesmo. E mais episódios virão, né? Nós vamos falar também sobre habilidades de pessoas com deficiência visual. Vamos trazer mais pessoas aqui para contribuir com a gente e a gente derrubar ao máximo aí as informações incorretas, né? Ou a falta de informações que acaba causando assim tanto o preconceito, né, com a pessoa com deficiência, não só visual, né, mas falando aí de todas as deficiências, né? Maravilha. Eu agradeço então, né? Foi muito interessante, foi um podcast mais curto, né? Mas com bastante conteúdo legal para a gente conversar. Então, muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Luiz. Muito obrigado a todos que acompanham a gente aí. E
Lembrando que o Azaf, nosso mestre da edição, aí, deixa as redes sociais na descrição aí do podcast. Quem quiser estar entrando em contato para encaminhar alguma dúvida também, quem sabe mandar alguma ideia aí para o podcast, acho que pode ficar à vontade também e a gente vai atender a todas as pessoas que entrarem em contato, que quiserem interagir com a gente. Com certeza. Se coloquem, né, as dúvidas, né? E a gente, ou comentem também, e a gente vai debatendo as dúvidas, né? E sanando as dúvidas assim que possível, né? De acordo com o nosso conhecimento também. Eu agradeço, então, a sua participação e é isso, pessoal. Acho que obrigado, o professor... Larissa. Obrigado a todos. A gente esclareceu bastante dúvidas e é isso. Vamos, curtam aí, divulguem, compartilhem com o máximo de pessoas que puderem. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Até mais. Um abraço e até a próxima.